Então, se eu não me engano, a última aula foi isso. A gente tinha visto esse exercício, né, que estaria relacionado com essa matéria aqui, né, a mudança aí da resistência ou da resistividade com a temperatura, tá? A gente fez esse probleminha aqui, que é o problema 7 da lista 2, tá? Também já está lá no sistema, a lista aí de corrente, resistência, circuitos elétricos, ok? Então essa parte do conteúdo aqui ela é mais simples que a primeira, porque ela não envolve vetores, né? Tudo aqui é escalar, corrente, tensão, resistência. E a grande equação aí dessa segunda parte é a lei de Ohm, né? Que a tensão, o V, né, é igual a resistência vezes a corrente. Então nós vamos usar essa fórmula aí muito, ok? Então vamos lá para a próxima. Então o próximo exercício que tinha aí, tinha selecionado da lista, é esse exercício que vai aparecer na tela aí, o exercício 1 da lista 2. Diz o seguinte, e ele foi um exercício de integradora, né? Uma prova que nem existe mais, mas bem. O profissional da área de engenharia elétrica, ao projetar uma instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, quanto mais fino for o fio condutor, né, 1. Menor será a sua resistência elétrica. 2. Maior será a perda de energia em forma de calor. 3. Maior será a sua resistividade. Então, quanto mais fino for o fio, né, qual das três aí opções, né, quais opções são verdadeiras, né? Então, o problema pede aí, a questão pede para você assinalar aí qual que é a alternativa correta. Tá? Se eu uso um fio muito fino, né, opção 1, menor vai ser sua resistência. Opção 2, maior será a perda de energia em forma de calor. E 3, maior será a sua resistividade. Então ele quer saber aí qual que está correta. Tá? Então eu vou dar um minutinho para vocês pensarem aí pode postar aí no bate-papo qual que é a resposta que vocês acham, aí depois eu mostro a resposta aqui. Ok? Só lembrar lá, a resistência de um material depende dos parâmetros geométricos dele e da resistividade. Então tem uma fórmula que relaciona aí a resistência de um corpo, de um resistor, de um fio, por exemplo, com o seu comprimento, com a sua área, né, e com a sua resistividade. Qual material? Resistividade está relacionada com o material que o cara é feito, né? Isso aí. Beleza, isso aí, moçada. Então, pensando nisso, né, moçada, a resistência elétrica, né, no final das contas, ela depende de três coisas. Da resistividade, que é o material na qual é feito o corpo ou o resistor, e aí cada material tem a sua resistividade. É uma coisa do material, né? E a resistência, além da resistividade, depende do comprimento do resistor, né? No caso aqui é um fio, então do comprimento do fio, e também depende aí da área do fio, né? Da espessura do fio, se o fio é mais largo, se o fio é mais fino, né? Então quanto mais fino for o fio,
quer dizer que menor vai ser a sua área. Né? Menor sendo a área, mais resistivo é esse fio. Se você ver lá na fórmula lá de resistência, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. A resistência é inversamente proporcional à área. Tá? Então, se a área aumenta, né, o fio fica muito grosso, a resistência cai. Se a área diminui, a resistência aumenta. Então, se o fio for fino, a resistência dele vai ser alta. Tá? Então, a opção 1 diz que a resistência elétrica vai ser menor. Então, a opção 1 está errada, ela vai ser maior, ela vai ser grande. A opção 2, maior será a perda de energia em forma de calor. Tá certo? Tá? Porque quanto menor a área, maior a resistência. E se maior é a resistência, mais o fio aquece quando está sendo percorrido por corrente. Tá? E mais ele perde calor. E isso é chamado aí de efeito Joule. Tá? E 3, maior será a sua resistividade. A resistividade é uma propriedade do material. Ela não é afetada pela geometria do corpo. Tá? Ela é uma propriedade do material, ou seja, o ferro tem a sua resistividade, o cobre tem a sua resistividade, o alumínio, o ouro e assim por diante. Cada material possui uma resistividade diferente. Parâmetros geométricos do corpo não alteram a resistividade do corpo. Então a que está correta aí é a opção 2. Né? Maior vai ser a resistência, maior vai ser a perda de energia aí. Okay? Então é a letra B que está certa. Tá bom? Bom, moçada, então a gente falou aqui de resistência, a gente falou também aí da lei de Ohm, que é a lei que relaciona aí a tensão que você aplica num determinado circuito, num determinado corpo, com a corrente que vai percorrer esse corpo. Tá? Se esse corpo, esse resistor, ele é ômico, ele obedece à lei de Ohm, e a lei de Ohm é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? E aí uma coisa, em circuitos elétricos, quando eu aplico uma tensão no circuito elétrico, eu ligo o aparelho, você ligou o seu computador, você ligou o seu telefone, né? A fonte aí, a bateria ou a tomada está fornecendo uma tensão para o seu aparelho funcionar e o seu aparelho vai ser percorrido aí por correntes. Tá? E os componentes que formam aí o seu aparelho eletrônico, eles têm resistência elétrica. Tá? E aí, pelo fato de ter resistência elétrica, a corrente passando por ele, né, vai haver aí, uma das coisas é que esse seu aparelho ele vai consumir energia. Tá? E aí, a quantidade de energia que um aparelho consome, ou a quantidade de energia que uma fonte fornece para o circuito funcionar, né, essa quantidade de energia dividida pelo tempo, eu chamo isso de potência. Tá? Potência elétrica. Okay? E eu consigo calcular essa potência elétrica através aí, né, de uma fórmula geral. Tá? Essa fórmula que está aparecendo aí embaixo, ela é uma fórmula geral que permite você calcular a potência em qualquer sistema, não só o sistema elétrico, mas qualquer outro sistema. Tá? Um sistema mecânico e tal. Então eu posso definir a potência. Eu posso definir a potência como sendo a quantidade de energia que eu forneço para um corpo, ou a quantidade de energia que esse corpo ele gera num certo intervalo de tempo. Tá? E aí lembrando que energia, qualquer que seja o tipo de energia potencial, energia cinética, energia elétrica, é tudo medido em joule. Calor também é energia e também é medido em joule. Tá? E tempo no sistema internacional é medido em segundos. Joules por segundo é o que a gente chama aí de watts. Então, quando você vê lá no aparelho, num eletrodoméstico, lá vem escrito qual que é a potência daquele eletrodoméstico. Ou seja, ele está te falando qual que é a quantidade de energia que aquele equipamento ele consome em 1 segundo. Tá? Quanto maior for esse número, maior é a quantidade de energia que ele consome em apenas 1 segundo. Então, isso vai estar lá escrito na sua geladeira, no seu computador, no micro-ondas, na televisão, em tudo. Tá? Essa é a potência do equipamento, ou seja, o quanto de energia que ele consome ali da rede elétrica por segundo. E no final do mês, você paga por essa energia. Tá? Inclusive vem escrito aí na sua conta de luz
qual foi a quantidade aí de energia que você consumiu aí durante um mês, ok? E aí a unidade de potência é joule por segundo, que a gente chama de watts, ou watts, muita gente chama de watts, tá? Mas essa aqui é a fórmula, né, a equação geral, que eu posso usar ela para calcular a potência em qualquer sistema, não precisa ser um sistema elétrico, tá? Qualquer tipo de sistema. Para os sistemas elétricos, né, essa equação aí ela continua válida, mas a gente tem outras, tá? E a gente tem 3, e as 3 fazem a mesma coisa, e o uso de cada uma delas vai depender dos dados que você tem lá no seu sistema para calcular esse valor de potência, tá? Todas elas vão dar para o mesmo sistema, o uso dessas 3 equações que eu vou mostrar para vocês aqui, elas retornam o mesmo valor. Mas aí vai depender do que você tem na mão para calcular essa potência. Tá? Uma equação é a potência lá de um determinado equipamento, pode ser calculada através da tensão que ele consome. Por exemplo, seu computador funciona aí, eu acho que, se não me engano, em 12 volts, tá? Uma coisa assim, né? E aí, se eu souber qual que é a tensão, por exemplo, 12 volts, e preciso saber também o valor de corrente que passa pelo seu computador. Se eu souber a corrente total, né, e souber a tensão, a multiplicação entre esses dois me dá a potência aí consumida pelo seu computador. Tá? Apesar de você ligar o seu computador na tomada lá da sua casa, que é 127 ou 220, a tensão que o computador funciona não é essa, tá? É menor. Então lá o cabo lá que você liga lá o computador, geralmente tem uma caixinha, aquela caixinha é um transformador que muda a tensão da rede, diminui a tensão da rede para a tensão que o equipamento funciona, tá? Deixa eu falar. Okay. Eu quero participar da aula também. Quer participar da aula? Minha filha quer participar da aula também. Senta lá, pega a sua cadeira e traz para cá, sua mesinha e sua cadeira. Uma outra equação que permite calcular a potência também do computador, por exemplo, daria o mesmo valor, seria essa aqui. Eu teria que saber aí qual que é a resistência, né, total lá do seu computador, e existe uma maneira de fazer isso, inclusive mais pro finalzinho da aula nós vamos ver isso, que a gente consegue calcular a resistência total ou a resistência equivalente do circuito elétrico, né? E eu preciso saber também qual que é a corrente que está circulando, a corrente total que circula ali pelo seu computador, né? E aí eu posso calcular a potência. A potência seria igual à resistência dele vezes a corrente ao quadrado que circula por ele. Essas duas equações são equivalentes, apesar de elas usarem aí, né, dados diferentes. Mas aí, para calcular ela, depende do que você tem. Às vezes você vai ter a tensão, vai ter a corrente, às vezes você não vai ter, você vai ter a resistência, vai ter corrente. Mas tanto faz, o uso de qualquer uma das duas retorna o mesmo valor para a potência elétrica. E existe uma terceira, que de novo, aqui eu não tenho a corrente, por exemplo, eu posso saber a tensão aplicada ao seu computador e posso saber a resistência total, a resistência equivalente lá do seu computador, dos circuitos elétricos do seu computador. Sabendo isso, eu também consigo calcular a potência que ele consome aí. Tá? Todas as 3 fazem a mesma coisa, retornam o mesmo valor para o mesmo aparelho, o mesmo componente elétrico, não tem diferença. Mas aí vai depender do que a gente tem na mão, né? Quais os dados que eu tenho na mão, tá bom? E essa é uma equação que vai aparecer assim, problemas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Problemas de circuito elétrico é muito comum. Ele pedir para você calcular ali a tensão num dado componente, a corrente que passa num dado componente, ou calcular a resistência de um dado componente, e aí no final, uma hora ele pode pedir qual que é a potência então fornecida pela fonte, ou a potência consumida nesse resistor. Então você pode usar qualquer uma das 3. Okay? E obviamente, como é potência, né, as 3 potências aqui são medidas em watts, sempre, tá? E lembrando que o watts é joule por segundo, ou seja, energia consumida ou fornecida num dado intervalo de tempo. Ok? Então vamos fazer um exercíciozinho aí ligado aí com esses conceitos. Okay? Mouse pra mim. Mouse. Mouse pra mim, pai. E mouse? Mousinho. Só um segundo, moçada. Papai, você quer ligar? Eu quero ligar.
Vamos lá. Então coloquei ela num outro computador aqui, velho, para ela trabalhar junto comigo aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício é o exercício 9 da lista, dessa lista 2, né? De corrente, resistência, circuito e tal. E aí é o seguinte, esse exercício 9 é o seguinte. Um resistor de resistência elétrica R igual a 20 ohms é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes. Tá? Letra A determina a potência elétrica consumida pelo resistor. Letra B determina a energia elétrica consumida, né, em um intervalo de 20 segundos. Okay? Então, na letra A ele quer a potência, na letra B ele quer a energia. Tá? Lembra que potência e energia estão relacionadas. Bom, então vamos lá. Para calcular a potência nesse resistor, ele me deu a resistência dele e me falou o valor da corrente que está passando por ele. Okay? Então eu tenho esses dois dados, eu posso escolher lá uma das três, né, equações para calcular essa potência. E o que eu tenho é resistência e corrente, então eu posso calcular usando essa equação aqui. Espero que eu tenha feito a conta certa, porque eu estou errando aí as contas direto. A cabeça já não está boa mais. Então vamos lá. Letra A, potência. Então eu vou usar essa aqui, porque são os dados que eu possuo. Então a resistência dele é 20 e a corrente é 3 amperes, só que aqui, note que a corrente é ao quadrado, né? Então eu vou substituir esses valores aí e fazer a conta. Então vai ser 20 ohms vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes 20. Isso aí vai dar 180 ohms. Então aí é a potência que esse resistor aí consome. Ou seja, é a quantidade de energia por segundo que esse resistor está consumindo. Isso quer dizer que em um segundo, esse resistor consome aí 180 joules de energia. Tá? E aí ele vem na letra B e me pergunta, então qual que é a quantidade de energia que esse resistor vai consumir aí no intervalo de tempo aí de 20 segundos, se ele ficar ligado lá por 20 segundos. Eu consigo calcular. Tá? Lembrando aí que a equação geral para a potência é igual a quantidade de energia consumida num dado intervalo de tempo. Na letra A eu já calculei essa potência aí vale 180 watts. Então eu já tenho esse valor e ele quer saber a energia no intervalo de 20 segundos. Então eu tenho intervalo de tempo. Então eu vou substituir os dados que eu tenho na equação. Né? Aqui tá vendo? Substitui errado. Oh, praga. Então aqui seria 180, tá? Não seria 100, seria 180, porque a potência é 180. O tempo aí, o intervalo de tempo são 20 segundos. E aí, isolando aqui o E, passando 20 multiplicando 180 e não 100, né? Isso vai dar aí 180 vezes 100, vezes 20. 3.600 joules que ele consome aí ligado por 20 segundos. Okay? Deixa eu dar só uma corrigida nisso aqui já de uma vez, porque aí já fica tudo certo. É rapidinho. Tá vendo, galera? Tô ficando doido já, velho. Aqui não é 100 joules, é 180. Não é 100 watts, né? Perdão. 180 watts. Aqui. E aí 180 vezes 20, isso aí vai dar 3.600, né? Então não é 2.000, 3.600. Pronto, agora está corrigido. Beleza. Com certeza vai acontecer de novo. Então beleza, esse aí foi o exercício 9 aí da lista, né? Onde eu usei uma equação da potência aplicada a circuitos e a equação geral. Tá? É comum exercício que você tem que usar as duas mesmo. Tá? E é comum aí a gente ter que usar essa aqui. Okay? Se não me engano, a gente vai ver isso agora no próximo exercício. Tá? E diz o seguinte. Só um minutinho aqui, moçada, senão ela vai derrubar os trem aqui tudo. Só um segundinho.
tá? Espera ele ligar, não aperta não, espera ele ligar. Ligou. Vai ligar, não. Ele não ligou ainda, tá ligando. Calma. Voltei. Bom, então esse aqui também é o exercício 6, lá da lista 2, que está relacionado com esse tema aqui. Né? Então vamos ver. Ele diz o seguinte, uma lâmpada de 100 watts, ou seja, 100 watts, o que significa 100 watts? Que essa lâmpada ela consome 100 joules em 1 segundo. Tá? Uma lâmpada de 100 watts é ligada a uma tomada aí na parede de 120 volts. Letra A, quanto custa deixar a lâmpada ligada durante um mês de 31 dias? Tá? E aí ele fala, suponha que o preço da energia seja de R$ 0,6 por quilowatt-hora. Tá? Quilowatt-hora. E letra B, qual é a resistência da lâmpada? Letra C, qual é a corrente na lâmpada? Quilowatt-hora, tá, moçada? É o que vem escrito lá na sua conta de energia. Tá? Kilowatt-hora significa energia. Né? Só você pensar, potência é energia dividido por tempo. Então, energia é igual a potência vezes tempo. E o que está escrito aqui é isso. Watt é potência e hora é tempo. Então, potência vezes tempo, isso é energia. Kilowatts significa 1000 watts. Né? E hora, 1 hora. Né? Beleza? Então, 1000 watts por hora aí é o que vem escrito lá na sua conta de luz. E isso aqui nesse problema custa aí 60 centavos, R$ 0,6. Tá? E aí ele quer que você calcule aí quanto que vai custar no final de um mês aí de 31 dias, deixar essa lâmpada aqui de 100 watts ligadas aí o tempo todo, ligada aí o tempo todo. Então nós vamos ter que fazer essa conta. Ok? Depois de feita essa conta, calculada aí o quanto que a gente pagaria só por essa lâmpada, né? Calcular qual que é a resistência da lâmpada e depois qual que é a corrente que passa na lâmpada aí, né? Bom, então vamos lá na letra A, começar. Então é isso que eu falei, né? Potência elétrica é igual a energia dividida pelo tempo. Só passar o ΔT para cá que eu caio lá na equação que a gente já tinha visto antes. Então energia é a potência vezes o tempo, né? Quilowatt-hora, só para ficar documentado, quilowatt é potência e hora é tempo. Então, quilowatt vezes hora, isso é uma medida de energia. É o que vem escrito na sua conta de luz. Se você tiver curiosidade, pode pegar aí a conta de luz da sua casa e ver que vai estar te informando aí quantos quilowatts-hora você consumiu no final de um mês. Ok? Eu estou olhando aqui, ó, a minha conta de luz aqui de casa. No mês aqui, a gente consumiu aqui em casa 198 kWh, tá? E o preço do quilowatt-hora, hoje, nos dias atuais, está mais caro. Tá? Antes aqui era 60 centavos, hoje o preço aqui do quilowatt está 95 centavos aproximadamente. R$1 quase por quilowatt. Tá osso, tá caro. E no final minha conta de luz aqui, como eu consumi 198 kWh, cada um custa aproximadamente R$1, vai dar aí aproximadamente R$198, né? Mas os impostos deu aí R$202, né? É a quantidade que eu pago aí para ter 1 kWh, né? Beleza? Então vamos lá, então vamos fazer essa conta. Então a gente já sabe que isso aqui é energia e quilo é 1000, né? Então 1000 watts por hora, né? E a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos, ok? Bom, e a gente vai ter que converter isso, né? Costumo, todo mês. Todo mês. Não só a conta, mas eu confiro o medidor. Eu anoto o medidor, né? Qual foi a medida lá e confiro na conta. Porque a CEMIG faz muita média, né? Às vezes não dá tempo de medir em todas as residências, então vai fazendo média. Tá? Mas eles não fazem médias ruins, não. Eles erram algumas vezes, mas na maioria das vezes não fica longe do que é real, não, tá? Se não tivesse imposto, eu ia pagar aí, eu consumi 198, ia pagar R$198 aproximadamente, né? Mas tem os impostos, né? Tem as tarifas lá, né? De iluminação pública, TRTT, né?
os gatos, né? Que tem um monte de gato aí, então quem não faz gato paga por quem faz gato, né? Para a empresa não ter prejuízo, né? É lógico, o cidadão sempre se fode. E aí, de 198 vai para 202 nos quebrados, tá? Beleza? Então, quando a gente fala que a gente está pagando a conta de energia, é energia mesmo, porque vem lá escrito o valor da energia que a gente está pagando, tá? Pera aí, moçada, só um minuto aqui que a Gabriela tá arrastando alguma coisa aqui. Então tá bom, então vamos resolver o problema, tá? Beleza, então essa lâmpada, ela consome aí, né? Ela consome, em 1 segundo, ela consome 100 joules. Isso significa aqui 100 watts, 100 watts, né? Então vamos lá, começar a resolver o problema. Bom, só para lembrar aqui, quilowatt-hora, quilo é 1000, né? 10 a 3, e hora tem 3.600 segundos. Então estou passando isso aqui para uma unidade no sistema internacional, né? Que é watt e segundo. Eu não posso trabalhar com hora não, tá? Estou fazendo a continha aqui, né? Isso aí vai dar esse valor aí, né? 1 kWh, o problema me falou esse valor, né? 1000 vezes 3.600 segundos, né? Watt vezes segundo dá joule. E aí 1 kWh, né, que equivale aqui a 3,6 vezes 10 a 6 joules. E isso aqui custa 0,60. Eu coloquei 66 aqui, mas é 0,60, né, reais. Tá? Então vamos lá. Só parar só mais um segundo aqui, porque senão ela não vai deixar eu dar aula. Só um minutinho. Gabriela, aula. Mouse. Pera aí, sem pilha. Para. Tá parecendo seu pai quando era pequeno. Seu pai que era chato assim também. Parava de fazer bagunça. Agora eu entendo. Minha mãe, tadinha, ficava doidinha. Pronto, agora tá aí. Pronto, agora fica... agora é silêncio. Agora é quietinho, quietinho. Trabalha em silêncio aí, tá? Eu tô trabalhando em silêncio, meu pau. Agora, silêncio. Ok, então vamos lá. Isso aqui é 1 kWh. 1 kWh é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a 6 joules. E isso custa 60 centavos. Aqui tá 66, mas é porque é a cabeça, a loucura, tá? Não, depois Vai ter... Eu vou tentar chegar numa parte de matéria nova aqui, tá? Viu, Leandro? Tentar chegar aí na parte de circuitos. Vamos ver se dá. Se a Bibi aqui deixa eu chegar. Ok? Mas vamos. Bom, então vamos lá. Então agora a gente tem que descobrir quanto que essa lâmpada, quantos quilowatts horas, quantos joules essa lâmpada gasta em um mês. Eu sei que em 1 segundo ela gasta 100 joules. Tá? Então vamos lá. Bom, uma potência de 100 watts significa que uma energia, a energia que a lâmpada gasta em 1 segundo, é igual a 100 joules. Né? Aqui em casa a net também tá dando umas falhadas, viu? Também tá meio complicado. Mas vamos aí na... Eu tô gravando também, tá, Leandro? Qualquer coisa eu vou acabar isso aqui, eu vou colocar no YouTube, tá? Então eu sei que em 1 segundo essa lâmpada aí consome 100 joules. Agora eu tenho que ver quanto que ela consome de energia no mês. Então eu vou ter que saber calcular quantos segundos tem um mês. Ok? A gente já sabe que em 1 hora tem 3.600 segundos. Né? Um dia tem 24 horas, então vai ser... Quantos segundos tem um dia? Vai ser 24 vezes 3.600. Então essas contas nós vamos fazer. Né? Então vamos lá. Né? 1 segundo tem 100 joules. Né? 1 hora tem 3.600 segundos. E em cada segundo, vamos lá. essa lâmpada consome 100 joules.
Então, em 1 hora, vai ser 100 joules vezes 3.600 segundos, que vai dar isso aqui de energia. 3,6 vezes 10 a 5 joules. Isso em 1 hora. Em um dia, essa lâmpada vai consumir quanto? Né? Isso aqui é 1 hora, mas o dia tem 24 horas. Então, em 1 hora, a lâmpada consome isso. Em 24 horas, vai ser esse número vezes 24. Então, 3,6 vezes 10 a 5 vezes 24 vai dar 86,4 vezes 10 a 5 joules. Isso aqui é a energia que a lâmpada consumiu em um dia. Só que eu quero saber em 31 dias. Um dia, ela consome isso aqui de energia. Em 31 dias, né, é pegar a energia que ela consome em um dia e multiplicar por 31. Então, 86,4 vezes 10 a 5 vezes 31, isso aí vai dar 2,68 vezes 10 a 8 joules. Então, no final de um mês, essa lâmpadazinha aqui, ligada aí sem parar, vai gastar essa quantidade de energia, tá? No final de um mês. Bom, agora eu preciso saber quanto é que custa essa brincadeira. Eu sei que 1 kWh, ou seja, essa quantidade de energia, custa 60 centavos. E não 66, igual o maluco aqui escreveu aqui. Tá? Então, vou ter que fazer uma regra de 3. Tá? Ou seja, 3,6 vezes 10 a 6 joules custa 60 centavos. 2,68 vezes 10 a 8 joules custa quanto? Né? Aí eu vou descobrir quanto eu consumi de energia. Né? Aqui eu coloquei certo, então fiz a conta certa. Então, beleza. Fazendo essa regra de 3 para saber quanto que vai custar essa lâmpada ligada aí o mês inteiro, ok? A gente vai chegar aí que só dessa lâmpada, com esse valor aqui de kWh, só para ela ligada 24 horas o mês inteiro, ela vai custar aí, na sua conta de luz, R$ 44,67. Ok? Né? Bom, uma lâmpada só, hein, moçada? Se eu tivesse 5 lâmpadas dessas ligadas, né, seria 5 vezes esse valor aí, ligados durante o mês. Em uma casa aí, você vê, uma casa mais ou menos tem aí, uma casa básica, né, uns 4, 5 cômodos, cada um com uma lâmpada, né, se eu deixar todas ligadas durante o mês o tempo todo, a gente vai tomar aí um super prejuízo. Nos valores de hoje seria mais, né, que é quase R$1 aí que tá a tarifa, né, então a gente pagaria até mais, só por uma lâmpada. Tá? Então essa aí é a quantidade de dinheiro que você tem que pagar para essa lâmpada ficar ligada o mês todo. E essa aqui é a quantidade de energia que ela consome durante todo esse mês. Tá bom? E essa aqui é a letra A. Além da letra A, ele quer que você calcule qual que é a resistência da lâmpada e qual que é a corrente da lâmpada. Né? Para calcular a resistência, eu posso usar aí, né? Eu vou ter que usar a tensão que ela está ligada, que é de 120 volts. Então já tem o valor da tensão, né? E também tem o valor da potência, né? Então eu posso usar uma das equações da potência para tentar calcular a resistência. Então vamos lá. Então letra B, ele quer saber a resistência. Eu tenho a tensão, que ela está ligada, que é de 120 volts, e tem a potência dela. Então eu posso relacionar essas três variáveis aqui para tentar encontrar o valor da resistência. E uma das equações, tem duas equações que me permitem, uma equação que permite fazer isso. Ou seja, potência é igual a tensão ao quadrado dividido por R, pela resistência. Se eu quero achar o R, vou isolar ele aqui, passar o R para cá e o P dividindo. Então eu chego nessa equaçãozinha aqui. A tensão eu tenho, 120, e a potência também eu tenho, que é 100. Então 120 ao quadrado dividido por 100, isso aí vai me dar a resistência desse resistor. No final das contas, deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui também, aqui, né? 120 ao quadrado dividido por 100. Tá certo. Então a resistência aí do resistor dessa lâmpadazinha aí é de 144 ohms, tá? E a letra C, ele quer saber a corrente. Bom, a letra C é mais tranquila porque eu tenho a tensão e agora eu tenho a resistência, eu posso usar a lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Se eu quero achar a corrente, eu isolo ela, passo a resistência para o outro lado, dividindo a tensão. Né? A tensão vai ser de 120 e a resistência de 144. 120 dividido por 144. A corrente que passa nessa lâmpada aí é de 0,83 amperes. É uma corrente alta para uma lâmpada. Tá? Quase 1 ampere, bastante coisa. Okay? Então, beleza. Então, usando essas equações que nós vimos antes aí, né,
e usando lá o conceito de energia e potência, né? Lembrar que potência é a quantidade de energia consumida ou fornecida, né, num dado intervalo de tempo. E toda vez que eu tenho o valor da potência de um equipamento, aquilo é a quantidade de energia que aquele equipamento consome em cada segundo. Em cada segundo. Ok? Então, lembrando desses dois conceitos, você consegue aí relacionar as duas grandezas, consegue calcular o quanto você gasta de energia. Tá? Fazer um outro exercício aqui, também da lista, exercício 3, que aí vai estar relacionado com coisas que a gente viu na aula passada, mas que a gente já começou a aula fazendo exercício sobre, né? Que é lá a relação da resistência com a resistividade do material, que o corpo é feito, né? O comprimento desse corpo e a área desse corpo. Tá? Então, vamos lá. Esse 3 é o seguinte. Um fio com resistência de 6 ohms é esticado de tal forma que o seu comprimento se torna 3 vezes maior que o original. Então tem um resistor lá, ele tem um comprimento L, ele vai ter uma área também. E aí o cara vai fazer, ele vai pegar esse fio e vai esticar ele. À medida que ele for esticando o fio, ou seja, aumentando o comprimento dele, a área desse fio vai diminuindo, né, moçada? Ele não vai conseguir ficar com a mesma área depois de ser esticado. E aí o que acontece é que esse cara estica o fio até ele ficar com 3 vezes o comprimento dele, tá? E aí, aumentando em 3 vezes o comprimento, essa área dele vai cair 3 vezes, ok? E aí o que ele vai te pedir? Determine a resistência do fio após a operação, supondo que a resistividade e a densidade do material permaneçam as mesmas. Então eu não mudo a resistividade do fio quando eu estico ele. Tá? É isso que ele quis dizer aqui. Então no início, esse fio com esse comprimento L e essa área A aqui, ele tinha uma resistência inicial de 6 ohms. Foi isso que o problema me falou. Ou seja, fazendo essa conta aqui, né, para calcular a resistência, eu chegaria em 6 ohms. Agora ele quer calcular qual que é a resistência agora do fio quando eu estiquei ele, ou seja, para ele aqui triplicou o comprimento e caiu a área 3 vezes. Agora qual o valor de resistência que ele vai ter? Né? Bom, então vamos lá tentar. Né? Então eu chamei a resistência desse cara aqui de resistência final. A resistência inicial eu sei que é 6 ohms. Tá? E aí, para calcular a resistência final, de novo, vou usar a mesma fórmula. O problema me falou que a resistividade do fio não mudou. Então, substituindo na fórmula aqui o comprimento do fio agora é 3L. Tá? Então, substituindo no lugar de L, 3L. E a área do fio caiu 3 vezes, foi dividida por 3, né? A dividido por 3. Então, no lugar da área, eu coloquei A dividido por 3. E agora eu vou fazer a conta, né? O que eu tenho aqui é uma fração dividido por outra fração, então eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então 3L dividido por A dividido por 3, isso aqui vai dar 9L dividido por A, né, vezes a resistividade. E aí é o seguinte, a resistência final agora é 9 vezes a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Se você olhar isso aqui, resistividade vezes comprimento dividido pela área, isso a gente apareceu aqui, quando esse cara tinha a resistência inicial dele, que era de 6 ohms. Então eu posso substituir essa expressão aqui por 6 ohms, né? Porque isso aqui é a resistência inicial. Ou seja, no final, quando eu estiquei o fio 3 vezes aí, o que eu fiz foi aumentar a resistência dele, inicial, em 9 vezes. A resistência inicial vale aí 6 ohms, então substituindo aqui 6 ohms, 9 é 6, 54 ohms é a resistência final aí desse fio, depois dele ser esticado aí, né, aumentando seu comprimento em 3 vezes, consequentemente diminuindo a sua área aí de seção reta 3 vezes. Okay? Então a resistência saltou aí de 6 ohms para 54 ohms. Isso mostra aí o quanto, né, a resistência de um corpo, né, ou de um resistor, ela é afetada pelos parâmetros geométricos. Tá? Eu mudei 3 vezes o comprimento e a resistência foi parar lá em 54. Aumentei 9 vezes a resistência elétrica dele. É claro que ao esticar o fio, eu também modifiquei a área dele consequentemente. Então eu mudei as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Tá? Então esse aí foi o exercício 3. Okay? Até aqui
né, nós estamos tratando aí de problemas, né, envolvendo aí a lei de Ohm, envolvendo a equação da resistência com a resistividade, né, e vimos aí também as equações de potência, né. Daqui a pouco a gente começa a entrar em circuito. Okay? Bom, vou fazer a 11 aqui. Um exercício bem legal, né. Vocês vão ver que o enunciado dele é bem feliz. Okay? E essa tosse aqui, moçada, foi Covid não, tá? É tabaco mesmo. Então a 11 diz o seguinte: 2 crianças morreram eletrocutadas. Olha que enunciado mais feliz, véio, com a sexta-feira, com quarentena. 2 crianças, né? 11, é tudo da lista, tá? Tudo da lista 2, tá, Luiz? 2 crianças morreram eletrocutadas após tentarem recuperar uma pipa com um arame que havia ficado presa na rede urbana. Tá? Que horror, né, Gabriela? Puta merda, né? Essa trágica manchete de um jornal da região poderia ser evitada utilizando os conceitos básicos da eletricidade. Né? Sabe-se que a intensidade de corrente elétrica foi aí de 50 mA ou maior, circulando por 1 segundo. Né? Sabe-se que essa quantidade de corrente elas são fatais se passarem pelo coração da pessoa. 50 mA, tá, moçada? Não é um número grande não, mas se passa na região do músculo cardíaco já pode ter consequências fatais aí, né? Supondo que a tensão da rede conectada pelo arame lançado pelas crianças era de 220 volts, a resistência do corpo humano atingido foi no máximo, né? Então ele quer que você calcule aí a resistência aí do corpo humano, tá? Sabendo que a corrente aí é de 50 mA e que a tensão lá no fio era de 220 volts. É claro, né, moçada, isso aqui é, apesar de chato esse enunciado aí, né, isso acontece, né? Acontece bastante, ok? E a galera acha que pode não tomar fio com choque, com linha, essas coisas, às vezes também dá, viu? Na minha época o pessoal fazia cerol e colocava pó de ferro. Cerol já é uma idiotice. E aí os caras colocavam ainda no cerol pozinho de ferro, cara. Os idiotas ficavam soltando pra gás, se batesse na rede elétrica lá, tomava um chocoide lá, podia morrer. Né? É foda, mano. Então vamos lá. Cerol, né, Felipe? Então eu falo os idiotas, mas eu fazia cerol também, velho. Eu era idiota também. Mas eu podia ser idiota, eu tinha 12 anos de idade. Até o dia que um colega meu, a gente soltando pipa lá, um outro colega meu soltando pipa também, e aí, linha com cerol, debicou o papagaio veio, a linha veio na cara desse amigo meu e cortou, deu um corte fudido na orelha dele, velho, cortou a cartilagem da orelha desse amigo meu, velho, o negócio de cerol, velho. É, lâmpada fluorescente, com aquele pozinho lá, né, de fósforo, respirando aquele trem, né. Eu não vou parar. Depois que esse dia o colega meu ficou com a orelha, aí que eu entendi. Falei assim, então cerol é coisa de idiota, mano. Que eu não queria perder minha orelha, né, velho? Você é louco. Já sou bonitão, sem orelha tá fudido. Nossa. Mas ele não perdeu a orelha, não. Ele ficou com uma cicatriz muito feia na orelha. Ele tem queloide, velho. Não, é muito feia a orelha dele. Coitado. Coitado do Matheus. Cerol é coisa de jacu, não é só hoje não, Leandro. Sempre foi, mas a gente era muito jacu. Linha chilena, velho. Ah, não. Tô velho demais pra essas coisas já, velho. Então vamos lá. Então o que ele quer é que você calcule a resistência elétrica do corpo humano nesse choque aí, né? Então eu posso usar a lei de Ohm. Tensão é igual resistência vezes a corrente. Ele me deu tanto aí, né? A corrente quanto a tensão, que eu quero calcular a resistência. Então vou isolar ela aqui. Para isso eu vou passar o I dividindo a tensão, como está na equação de baixo, e substituir o que ele me deu. A tensão lá da rede onde encostou lá o arame era de 220 volts. E a corrente que passou lá pelo indivíduo foi de 50 miliamperes. Mili significa sempre 10 a menos 3, tá? Miliampere, milímetro, né? Ou seja, milímetro, né? 10 a menos 3 metros. Miliampere, 10 a menos 3 amperes. Okay? Então, colocando aí 50 vezes 10 a menos 3 amperes. Fazendo a conta aqui, deixa eu ver se eu fiz a conta certa, porque, né? 220 dividido aí por 50 vezes 1000.
Pera aí, cara. 220 dividido por 50. Vezes 1000. 4.400 ohms é a resistência aí do corpo, né? Desse indivíduo que tomou esse choque aí, ok? E 4.400 ohms eu também posso escrever como sendo 4,4 quilo-ohms. Onde quilo significa vezes 10 a 3. Quilo é 1000, né? Quilograma, né? 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Tá? Então essa aí é a resistência dos coitadinhos aí, tadinho. Tomaram choque, tá? Isso aí é o exercício usando aí a lei de Ohm. Então você nota que nesse exercício a gente já começa a querer entrar na parte de circuitos elétricos, ok? Tem mais um aqui, que é o 12 da lista. E diz o seguinte. Isso aqui tem uns vídeos legais no YouTube, né? Dos caras colocando a mão em enguia. Isso é muito bom. A enguia elétrica, ou poraquê, nunca ouvi falar poraquê, peixe de água doce da região amazônica, chega a ter aí 2,5 metros de comprimento e 25 centímetros de comprimento. Porra, puta peixe, hein, velho? Na cauda, que ocupa cerca de 4/5 do seu corpo, né, está situada a sua fonte de tensão, as eletroplacas. Okay? Dependendo do tamanho e da vitalidade do animal, essas eletroplacas podem gerar aí uma tensão de 600 volts e uma corrente de 2 amperes, em impulsos que duram aí cerca de 3 milésimos de segundo. Descarga suficiente para atordoar uma pessoa ou matar pequenos animais. E lá no YouTube tá cheio de vídeos desses dos caras. É um peixe. É um peixe, cara. Bom, enguia, eu acho que é um peixe, não sei. Não posso afirmar. Tem que perguntar a minha irmã que é bióloga lá. Aqui tá falando que é um peixe. Tá? Talvez não esteja correto. É um peixe, dá choque, velho. Peixe que dá choque, é enguia elétrica. Lá no YouTube tem uns vídeos lá da galera pondo a mão em enguia elétrica lá na água e tomando uns puta choque, velho. E aí, no caso, essa enguia aí, ela pode produzir 600 volts, tá? E uma corrente aí de 2 amperes, é uma corrente alta, tá? Lembra aí que você tem fusível aí nos aparelhos da sua casa aí, que tem 1 ampere, aguentam 1 ampere, ou seja, essa enguia aí queimaria o fusível do seu aparelho eletrônico lá. Bom, a energia elétrica que a enguia gera em cada pulso, em joules, vale quanto? Né? Então ele está te pedindo para calcular a energia que a enguia gera em cada choque que ela dá lá, que dura aí 3 milésimos de segundo. Tá? Então milésimo, né, mili de novo, né, é vezes 10 a menos 3, tá? Milésimos, milissegundos, né? Então 3 milésimos de segundo, 3 vezes 10 a menos 3, a gente vai precisar disso. Então vamos lá, a energia está relacionada aí com potência. Potência é igual a quantidade de energia gerada ou consumida num dado intervalo de tempo, ok? Se eu quero saber energia, basta eu calcular a potência e multiplicar pelo tempo. E para esse peixe aí, para a enguia, eu consigo calcular essa potência, porque eu sei qual que é a quantidade de tensão que ela gera, que são 600 volts, e sei qual a quantidade de corrente também que ela aplica aí, né, na vítima dela, que são 2 amperes. Então 600 vezes 2, isso aqui vai dar 1.200 watts, ou seja, em um único segundo, né, ela aí gera 1.200 joules de energia. A potência, essa aí é a potência da enguia. Eu quero calcular a quantidade de energia, então já sei que a energia é igual a potência vezes o tempo. A potência que ela gera é de 1.200. E o intervalo de tempo que dura cada pulso aí, que ela dá o choque na pessoa ou na vítima dela, é de 3 milésimos de segundo, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, 1.200 vezes 3 vezes 10 a menos 3, isso aí vai dar 3,6 joules, ok? Ou seja, ela não consome muita energia não, tá, moçada? 3,6 joules é uma energia pequena. Mas imagina aí, isso é um ser vivo, né? É um peixe, né? De onde que ela tira? É um peixe assim, não sei se é um peixe, tô afirmando que é um peixe aqui, mas espero que seja um peixe, tá? Vou jogar no Google aqui pra saber. Porque pode ser um réptil, né? Não sei, sei lá. 3,6 ela tira de onde essa energia? Ela tira do metabolismo dela, né? Então é daquilo que ela come, né? Então 3,6 joules ela consegue transformar isso em uma potência de 1.200 watts.
Mas por que ela tem uma potência alta, né? Porque ela gera essa quantidade de energia num intervalo de tempo muito pequeno, tá? Então ela é muito eficiente, a enguia, tá? Ela é é um animal aí muito eficiente, essa defesa dela aí, tá? Ou seja, ela gasta um pouquinho de energia, ela te dá o choque e não fica cansada, né? E ainda te dá um puta choque aí de 600 volts, tá? Bacana esse probleminha aqui. Okay? Então tá bom, pesquise aí pra ver se ela é peixe ou não, coloque aqui pra mim no bate-papo, eu fiquei curioso agora. Não tem muito espetáculo. Ela não morre não, morre não. Ela não morre não, Ana. Não é igual a abelha não, né? A abelha pica a gente morre, né? Mas ela não morre não. Ela dá o choque lá, ó, e fica de boas. Ainda ri da sua cara ainda. Se bobear, vai lá e, sei lá, se ela come gente, velho. O bicho tem quantos metros? 2,5 metros. Porra! Tamanho dessas cobras gigantes aí, velho. Caraca, mano. Tipo X-Men. Show. Eu gosto dessas coisas, bicho. Esses bichos são muito loucos, velho. Bicho que gera luz, tipo vagalume. Esses peixes também que vivem em águas muito profundas, né? Águas escuras, né? Que geram lá bioluminescência, né? Isso é muito louco, cara. Isso é muito legal. Bom, então a gente viu aí lei de Ohm, viu potência, viu resistência, viu corrente, tensão, energia. Todos esses são conceitos que vão ser utilizados aí na parte de circuitos elétricos. Mas aqui, moçada, nesse curso a gente vai trabalhar com tipos de circuitos mais simples, tá? Que são os circuitos aí de corrente e de tensão contínuas, tá? Que, por exemplo, são diferentes aí dos circuitos da sua casa. A rede elétrica da sua casa, ela não é de tensão contínua, ela é de tensão alternada, tá? E numa frequência aí de 60 Hz, que é a frequência de alimentação da rede elétrica, tá? Mas alguns equipamentos da sua casa, alguns equipamentos funcionam com tensão contínua na sua casa e outros com tensão alternada, tá? Beleza? Aqui vai ser só de tensão contínua. Se alguém da turma que faz engenharia elétrica, né, eles vão trabalhar aí com circuitos de corrente e tensão alternada. E aí, apesar da lei de Ohm continuar sendo válida para esses circuitos também, você tem esses circuitos têm outras características para você analisá-los aí, ok? E isso a gente não aborda aqui. Então a gente vai trabalhar com circuito de corrente e tensão contínua. O que a gente vai ver aqui vai ser circuitos em série, circuitos em paralelo, circuito misto, tá? E aí calcular a resistência equivalente, calcular a corrente que passa num dado componente desse circuito, a tensão em um dado componente, ou a corrente total do circuito, né, ou a resistência equivalente do circuito. Então vão ser isso, tá? Essa parte aqui. E essa parte de circuitos, ela encerra essa parte do conteúdo aí de circuitos aí, corrente, resistência, circuito, tá? Essa é a última parte desse conteúdo. Depois vai vir a outra parte que é campo magnético, mas é isso aí lá para a última prova. Então, nossas atividades aqui dessa fase do semestre vão ser feitas aí sobre essa matéria que a gente está vendo. Então a gente vai fazer aí atividades formativas, né, as atividades A, né? Provavelmente vai fazer aí atividade em grupo, tal, uma lista, um trem assim, e a prova também vai ser sobre, a D2 vai ser sobre circuitos e esses conteúdos que a gente viu aí nessa parte, tá? Resistência, mudança da resistência com a temperatura e essas coisas, ok? Então vamos lá, de leve aqui, que hoje é sexta, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui estabelecer uma pequena convenção aqui com relação ao sentido de movimento da corrente, mas essa convenção, moçada, ela não muda nada, nenhum parâmetro do circuito, tá? Ela não altera nenhum valor do circuito, okay? É mais uma convenção didática, tá? E é o seguinte, é o que a gente chama de corrente convencional, tá? A corrente convencional vai circular num sentido que é diferente do sentido real, mas isso não muda nada nos cálculos, okay? Nada. Tá? E é o seguinte, né? Isso é uma prática comum, né? A gente considera, para trabalhar com a corrente convencional, que a gente convenciona, que na realidade o tipo de carga que está circulando nos circuitos são cargas positivas, em vez de ser negativas. Nós sabemos que é a carga negativa que circula
que circulam no circuito. Nós sabemos que são elétrons, tá? Mas na hora de fazer as contas, nós consideramos que são cargas positivas. Tá? E aí, o elétron, ele circularia num dado sentido, que a gente sabe, né? Circula pelo circuito. As cargas positivas, a única diferença é que elas circulariam no sentido contrário. Então a gente imagina que o que está circulando no circuito são cargas positivas e elas vão circular aí num sentido contrário ao que os elétrons circularam. Tá? É isso que é chamado de corrente convencional. Okay? Então aqui eu desenhei dois circuitinhos muito simples. Tá? É uma fonte que pode ser a tomada aí da sua parede, ou pode ser aí a pilha do seu rádio, ou a bateria do seu celular. Você vai ligar lá os componentes elétricos no interior do seu celular, do seu circuito elétrico, aqui um resistor que está ligado nessa pilha. Essa pilha está fornecendo uma diferença de potencial para o circuito, uma tensão para o circuito. E essa pilha, essa bateria, ela tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E esse aqui é o símbolo para a fonte. Tá? Pode ser pilha, pode ser tomada. Okay? O risquinho maior aqui sempre vai ser o polo positivo, o risquinho menor sempre o polo negativo. Tá? Então nem sempre vem desenhado aí mais e menos. É só saber que o maior é positivo e o menor é negativo. Nos circuitos reais, a gente sabe que o que circula é elétron. E aí os elétrons da minha fonte, eles saem aí do polo negativo. Os elétrons estão lá no polo negativo, eles vão sair pelo polo negativo, circular pelo circuito, passar lá pelos componentes do circuito, no caso aqui é só um resistor, e aí vão voltar, né, chegar lá no polo positivo. Essa aqui é a corrente, é o sentido da corrente real. A corrente aí de elétrons, que é o que está circulando aí nas nossas casas, nos nossos equipamentos. A corrente convencional, né, o que a gente convenciona é, não, vamos pensar que nem é elétron, não. Vamos pensar que é carga positiva. Tá? E aí o que a gente chama de corrente convencional, em vez de ser elétron saindo do polo negativo e circulando em direção ao polo positivo, nós vamos ter cargas positivas saindo do polo positivo e circulando o circuito em direção ao polo negativo. Tá? Ou seja, a corrente convencional, essa aqui é a convencionada, né? O sentido dela é o contrário da corrente real. E vai ser esse sentido aqui que nós vamos adotar. Qual que é a diferença prática? Nenhuma. Nenhuma. Tá? Não muda aí o valor da tensão, não muda o valor da corrente, não muda o valor das resistências calculadas para esse circuito. É só uma convenção didática. Tá? E aí eu queria reforçar uma coisa com vocês, é o seguinte, uma ferramenta que vai ajudar muito vocês nessa parte aqui, principalmente de circuitos, que esse aqui é um circuitinho simples. Eu tenho um resistor ligado numa pilha, por exemplo, uma fonte. Uma ferramenta que vai ajudar muito vocês é o FET Colorado, tá? Esse sitezinho aqui. Esse link está na apresentação e essa apresentação está lá, né, nos materiais complementares. Então, o FET Colorado, essa simulação lá dentro do FET, permite montar circuitos. Vou tentar montar rapidinho aqui esse circuito que está aqui na transparência. Esse cara aqui. Um resistor e uma fonte, tá? Uma pilha. Então aqui, um resistor. Vou ligar um fiozinho nele aqui. Outro fiozinho aqui. Vou ligar uma bateria nele, que é a minha fonte, polo positivo aqui. Polo negativo pretinho. Prontinho. Ligar fio para ligar ele na fonte. Vou fazer mamãe aqui, vai colocar o dente de novo. Pegar mais um fiozinho aqui. Prontinho. Pegar outro fiozinho, vou fechar aqui meu circuito. E aí na hora que eu fechar, vocês estão vendo que acontece o quê? Né? Tá vendo que as bolinhas azuis têm um menos dentro? A corrente passou a circular aqui no circuito. Está saindo da pilha. Os elétrons estão saindo da pilha, passando lá pelo meu resistor, alimentando ele. Então a gente já te mostra isso aqui, ok? Mas eu posso escolher o seguinte, eu não quero ver a corrente de elétrons, essa aqui é a corrente real, é o sentido real da corrente. Eu quero a corrente convencional, tá vendo aqui esse quadrinho, ó? Eu posso selecionar se eu quero ver a corrente de elétrons ou a corrente convencional. Na hora que eu selecionar a convencional, você vai ver que o sentido aqui vai mudar. É como se eu estivesse considerando que cargas positivas estão circulando no circuito. É só isso, não muda nada no circuito, tá? Lá, pronto, mudei para a corrente convencional. Agora ela está circulando no sentido contrário. Okay? E esse FET aqui, você pode usar ele para calcular, resolver problemas. Tá? Se eu souber a resistência desse resistor, e eu posso mudar a resistência nele, clicando nele, eu aumento ou diminuo a resistência dele. Se eu diminuo, tá vendo? Ficou muito pequena, queimou o circuito, né? Deu curto.
A corrente é muito alta, pegou fogo no circuito. Né? Posso mudar a tensão da minha pilha aqui. Aqui ela está dando 9 volts, eu posso fazer ela dar mais volts. E aí aumenta a corrente, tem mais corrente, circula mais rápido. Tá? Então você consegue fazer, e você consegue calcular. Ele te dá os valores todos aqui, você consegue ver os valores. Se você não gosta de trabalhar com ele assim, mostrando pilha, fio, resistor, você pode mudar ele aqui para aquele sistema de símbolos elétricos. Só clicando aqui, agora lá, fonte, resistor, uma maneira de desenhar resistor é assim. Tá? E essa aqui é a maneira da fonte, tá vendo? Lado positivo é o maior, lado negativo é o menor. Isso aqui é um resistor que pode ser tanto esse zigue-zague quanto uma caixinha, tanto faz, são símbolos de resistores. E ele te fala aqui o nome das coisas. Isso aqui é fio, bateria, lâmpada. Posso colocar uma lâmpada aqui, né, tirar esse resistor. Vamos deitar você. Vou uma lâmpadazinha aqui, vou ligar ela aqui. Ok? Não ficou legal essa lâmpada não, né? Vou mudar, voltar pro outro lá. Então a lâmpada tá ligada aí. Ok? Mostrar a corrente. A corrente está passando na lâmpada, ligando ela. Posso mudar lá a tensão. E aí isso vai mudar o brilho da lâmpada. Ok? Então está mudando a potência consumida pela lâmpada, tá vendo? O brilho está correlacionado com a potência. Então, cara, isso aqui te permite fazer um monte de coisa. Tá? Inclusive vai te ajudar a resolver os exercícios da lista. Você consegue desenhar eles aqui e ver se você está calculando corretamente os valores lá de corrente, resistência, tensão, essas coisas. Ok? Existem outras ferramentas, tá? Essa aqui é uma ferramenta bem útil. Então, vamos lá. Então, para resolver os problemas, abordar aqui os circuitos, eu vou usar sempre o sentido convencional de corrente. Eu vou pensar que está saindo cargas positivas do polo positivo da fonte ou da bateria e está circulando o circuito nesse sentido, saindo do positivo em direção ao negativo da fonte. Ok? E eu sempre, na maioria das vezes, eu simbolizo resistor por caixinha, tá? Em vez de zigue-zague. Mas é a mesma coisa, tá? É só uma questão de simbologia. Okay? Bom, uma coisa que vai aparecer muito aqui é que nós vamos ter aí, né, que calcular aí resistências de circuitos em série e em paralelo. Porque o circuitinho que eu mostrei aqui, ele tem apenas um resistor. A maior parte dos circuitos que existem no mundo real, eles não têm só um resistor, eles têm vários resistores. E esses resistores eles são arranjados de algumas maneiras lá no circuito, e esses arranjos eles são propositais. Tá? Eu quero arranjar lá os resistores lá dentro do circuito para que eles exerçam uma certa função lá, para que a partir desse arranjo eu tenha um certo valor de corrente ou um certo valor de tensão. Ok? E aí, o que a gente vai aprender a trabalhar é calcular esses arranjos, ou seja, calcular a resistência equivalente dele. Porque na realidade, moçada, todos os equipamentos ligados estão ligados aí na rede elétrica da sua casa, né? Você tem vários equipamentos: televisão, geladeira, micro-ondas, computador, celular, lâmpada. A rede elétrica da sua casa, ou seja, a fonte, ela não enxerga esses equipamentos separadamente, não. Ela enxerga como se aquilo tudo fosse uma coisa só. E aí, o que ela faz é mandar corrente para essa uma coisa só. Só que lá dentro dessa uma coisa só que a fonte enxerga, não tem só um resistor, tem vários. E aí, eles podem estar arranjados lá em série, podem estar arranjados em paralelo, ou pode estar arranjados de forma mista. Uma parte do circuito em série, outra parte está em paralelo. E é isso que nós vamos aprender a fazer conta aqui. Calcular essas resistências aí, que a gente chama de resistências equivalentes. Tá? E por que é importante? Está caindo muita importância disso assim, para o público geral, mas ainda tem uma certa importância para quem é engenheiro eletricista e para quem faz projeto elétrico, isso é importante ainda. Mas é o seguinte, moçada, resistores são vendidos em lojas, só que não existem resistores com todos os valores possíveis de resistência. Os resistores são fabricados com alguns valores de resistência. E aí, para um determinado circuito, você pode precisar de um resistor, de uma resistência, cujo valor de resistência não existe um resistor. E aí o que você tem que fazer? Você tem que comprar vários resistores e associá-los de alguma forma, para que no final de contas essa associação
gere a resistência que você necessita para aquele circuito seu. Isso chama associação de resistores, e as associações podem ser feitas tanto em série quanto em paralelo. Tá? Ah, sua filha está dormindo? Ah, então tá bom, desculpa, vou falar aqui baixinho, tá? Então, o primeiro tipo de associação que a gente chama de circuitos em série, tá? Ou seja, os resistores estão associados dessa forma aí, em série. E o que significa associar resistores em série? Né? É colocar os resistores no circuito de forma que, né, a corrente que vai passar por esses resistores, ela vai ser exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Okay? Então, nesse circuito que eu estou mostrando para vocês aí, essa fonte de tensão, ela vai fazer uma corrente circular aqui no circuito, adotando aqui o sentido convencional. Tá? E aí, note, a corrente vai sair aqui do polo positivo da fonte, vai percorrer no fio, virou aqui, vai chegar nesse resistor. Essa corrente, quando ela chegar nesse resistor, ela vai passar por ele, vai continuar pelo fio. Como ela não tem para onde fugir, ela também vai passar no segundo resistor, seguindo o fio, vai chegar no terceiro resistor. Como ela não tem para onde fugir, ela também vai passar no terceiro resistor até chegar no polo negativo. Enquanto a fonte estiver ligada aqui, vai ficar circulando corrente aqui no circuito. Ou seja, esses resistores aqui, eu sei que eles estão em série. Por que eles estão em série? Porque a corrente que passa por esses resistores é a mesma. Exatamente a mesma. Okay? E aí, eu consigo, através da associação de resistores, transformar esses três resistores em um único resistor. E esse único resistor manteria o circuito funcionando da mesma forma que ele está funcionando aqui com esses três resistores. Para isso, eu tenho que associar eles. E como eles estão em série, eu vou associar eles em série. Vou calcular a resistência equivalente deles. Tá? Uma palavrinha sobre a fonte. Essa fonte aqui a gente chama ela de fonte ideal, tá? Ela é ideal porque ela não tem resistência interna, e as fontes reais têm. Por exemplo, a pilha, ela tem uma resistência interna. A bateria do seu telefone tem uma resistência interna. O que quer dizer isso? Que para o elétron sair da pilha e ir lá para o circuito, alimentar o circuito, primeiro ele tem que vencer a resistência interna da própria pilha. Tá? Agora, essa aqui não. Essa fonte aqui ela é ideal. Ela não tem resistência interna. Tá? E como ela é ideal também, ela não descarrega. Okay? Quando eu ligo o circuito, esse circuito aqui, para essa fonte, funciona para sempre. Para a pilha não, né? A pilha descarrega. Por quê? Como ela tem resistência interna, ela esquenta. Então ela vai perdendo energia para o calor, ela vai tendo menos energia para dar para o elétron circular o circuito. Chega uma hora que ela perdeu tanta energia que com o que sobra, ela não tem energia suficiente para fazer esse elétron circular no circuito, ou seja, ela está descarregada. Ou você vai trocar a pilha ou vai pôr a pilha para carregar de novo. Dá energia para ela de novo. Okay? Bom, mas como é que eu calculo essa resistência aqui equivalente para esse circuito? Ou seja, como é que eu trocaria esses três resistores por um único resistor equivalente? Uma coisa que você tem que lembrar é, para os resistores estarem em série, a corrente que passa neles tem que ser a mesma corrente. Não só o valor, mas é a corrente. Tá vendo que essa corrente aqui, ó, ela saiu da fonte e ela não teve outro lugar para ir. Então, obrigatoriamente, essa corrente passou nesse resistor, nesse e nesse. Tá? Mas uma coisa que esses resistores, quando estão ligados em série, vão ter diferente é a tensão. Porque esse resistor, isso aqui é um equipamento elétrico. Esse outro resistor é outro equipamento, esse aqui é outro equipamento. Então, para esses equipamentos funcionarem, eles utilizam aí uma certa quantidade de energia, que é fornecida pela fonte. Então, no primeiro resistor, para ele funcionar, ele vai utilizar uma certa quantidade de energia que foi dada pela fonte. Ou seja, a gente costuma dizer que tem uma queda de tensão nesse resistor. Então, vai ter uma queda de tensão V1 nele. É a tensão que ele vai usar para funcionar. A mesma coisa vai acontecer com o resistor 2. Vai ter uma queda de tensão V2 nele. A quantidade de energia, a tensão que ele vai usar para funcionar. E o mesmo aí para o resistor 3. As tensões neles vão ser normalmente diferentes. Vão ter valores diferentes. Quando esses resistores aqui forem diferentes. Os valores das quedas de tensões em cada resistor pode até ser igual se eles tiverem a mesma resistência e estiverem ligados em série. Mas normalmente eles não são iguais, né? E quando estiverem ligados em série, a tensão não vai ser a mesma. O que vai ser a mesma ligado em série é a corrente. E aí, como é que eu calculo a resistência equivalente? Eu vou usar a lei de Ohm. Vou aplicar a lei de Ohm. E vou aplicar uma coisa seguinte.
quem dá energia para esse circuito funcionar é a fonte. Ou seja, a tensão utilizada nesse resistor, mais a tensão utilizada nesse resistor, mais a tensão utilizada nesse resistor, tem que ser igual à tensão que está sendo fornecida pela fonte. É ela que está dando essa energia para esse sistema funcionar. Então, se eu somo V1 mais V2 mais V3, o que eu tenho é o valor que está sendo fornecido pela minha bateria, pela fonte. E unindo essas duas equações, aplicando agora a lei de Ohm para cada um desses resistores, ou seja, eu vou calcular aqui o V1 para o resistor 1, o V2 para o resistor 2 e o V3 para o resistor 3, usando a lei de Ohm. Então, calculando o V1 para o resistor 1, isso vai ficar aí a resistência do resistor 1 vezes a corrente que está passando nele. A resistência que está passando, a resistência dele é R1 e a corrente é I. Então, R vezes I, R1 vezes I. A mesma coisa para o 2, a tensão 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente, então está aqui, resistência 2 vezes corrente. E a tensão 3 vai ser a resistência 3 vezes a corrente que passa no resistor 3, então está aqui. Okay? Beleza. Vou pôr daqui a pouco a lista, tá? Mais 2 minutinhos, tô acabando só de explicar isso aqui, eu já ponho a lista, ok? E aí veja o seguinte, moçada. Como a corrente é a mesma nos 3 resistores, você veja que apareceu a corrente aqui, a corrente aqui e a corrente aqui. É a mesma. Então eu vou pôr ela em evidência aqui. Tá? Então minha equação ficou: tensão é igual a soma das resistências vezes a corrente. O que eu vou fazer aqui agora é passar essa corrente aqui, ó, dividindo a tensão. Então veja, essa aqui é a tensão que está sendo fornecida pela fonte e essa aqui é a corrente que está sendo fornecida pela fonte. Ou seja, tensão dividido por corrente, é só olhar aqui, ó. O que é tensão dividido por corrente? Passo o I para cá, tensão dividido por corrente, isso é a resistência. Ou seja, isso aqui é a resistência equivalente do circuito. É a resistência que a fonte enxerga que o circuito tem. Ela não enxerga os 3 resistores separados. Ela enxerga os resistores como sendo uma coisa só. Então, se eu quero calcular essa resistência equivalente, a resistência equivalente quando os resistores estão em série, basta você pegar os valores das resistências e somar. Então eu vou somar a resistência do resistor 1, mais o 2, mais o 3, e vou ter a resistência equivalente. Ou seja, eu poderia arrancar esses 3 resistores e colocar um único resistor com a resistência equivalente aqui, que esse circuito ia funcionar do mesmo jeito. Tá? E por que eu uso resistores em série? O objetivo de usar resistores em série é aumentar a resistência do circuito. Tá vendo que eu estou somando as resistências? Então eu estou fazendo um resistor que tem uma resistência maior do que os resistores separados aqui. Então eu quero aumentar a resistência do circuito ou aumentar a resistência de uma parte do circuito. Então eu uso circuitos em série para isso, para fazer a resistência crescer. Ok? E aí, essa resistência equivalente de circuitos sérios, tem que lembrar, se eu quero calcular a resistência equivalente, eu somo as resistências. Mas quando é que esses resistores vão estar em série? Quando a corrente que passar neles for a mesma, exatamente a mesma. E o que eles não têm em comum é a tensão. Como eles podem ter resistências diferentes, então a queda de potencial, a queda de tensão neles, a tensão que eles usam para funcionar, provavelmente vai ser diferente. A não ser que eles tenham o mesmo valor de resistência. Ok, moçada? Tranquilo? Então vou passar a lista aqui, vou colocar a lista aqui no chat. Por hoje tá bom. Vou deixar o circuito em paralelo para explicar na aula que vem, aí eu já começo a fazer exercício também. Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse circuitinho que eu desenhei aqui, essas cores aqui, tem significado, tá? E eu usei esse site aqui. Se você clicar aqui nesse link, ele vai te jogar para esse site que te permite aí também desenhar circuitos, só que com mais opções do que o FET Colorado. E aqui também ele está me mostrando o sentido convencional da corrente. Nota que a corrente sai do polo positivo da fonte, passa lá pelos 3 resistores. Tá? Aqui eu não coloquei valores nos resistores não, tá? Mas aqui eu coloquei. Então esse resistor aqui vale 500 ohms, esse vale 400 e esse aqui vale 100 ohms. Dá uma olhadinha nesse cantinho aqui, ó. Então, eu colocar o cursor em cima de um resistor, vai aparecer as informações dele. Então, vou colocar em cima do primeiro aqui, o de 500 ohms. Se você notar aí, está falando que o I, a corrente é de 5 miliamperes nesse resistor. Vou para o outro resistor, de 400. A corrente nele também é de 5 miliamperes, ou seja, igual ao que está passando aqui.
e a do último também é de 5 miliamperes. Tá? A corrente nos 3 resistores é a mesma. Agora olha a tensão, o V de cada um. O V aqui, é o segundo item lá, ó, VD que está escrito. Nesse de 500 ohms, a tensão lá é de 2,5, que ele está usando para funcionar. O de 400 aqui, a tensão nele é de 2 volts, não é igual já o outro. E a tensão de 100 aqui, a tensão nele é de 500 milivolts, 0,5 volts. Tá? Então tá vendo, as tensões são diferentes. E a tensão que a fonte está fornecendo para o circuito aqui, ela é de 5 volts. Se você somar aqui, esse cara aqui, 2,5 mais 2 mais meio, dá 5 volts, que é o que está sendo fornecido pela fonte. Tá? Esse aqui é um site bem legal, aliás, esse aqui é um site para projeto elétrico mesmo, tá? É de graça, né? Mas ele desenha os circuitinhos bonitinhos, meus desenhos vão ser tudo tirados daqui, tá? E também, se você aprender a usar ele, tiver curiosidade, né? Você pode desenhar aí circuitos bem sofisticados com ele, com essa ferramenta, tá? Eu vou ficar mostrando para vocês ao longo das aulas aí, ok? Belezinha? Tá aqui, nesses links. Essa apresentação já está salva, ok? Lá no sistema, já está atualizada. Tá? Vou colocar o link aqui para a presença de hoje. Vou parar, vou interromper a gravação aqui, tá, moçada?